Fala galera, tudo bem com vocês? China. O assunto do momento é China e commodities, após uma importante reunião que aconteceu lá no Politburo, fazendo com que commodities, inclusive bolsas chinesas, voltassem a se recuperar. A grande pergunta é: será que o que foi discutido nessa reunião é grande o suficiente, importante o suficiente para fazer a economia chinesa voltar a crescer dígitos acima de 6%? O mercado se questiona em relação a isso desde o ano passado, porque nós sabemos que hoje a China vive um momento de incertezas. Uma economia que está perdendo força, um mercado imobiliário muito fraco e, inclusive, um desemprego crescente, principalmente entre os mais jovens, sem encontrar uma inflação de 0%. Uma inflação de 0% com o PIB crescendo 5%, será que não tem alguma coisa errada com esses dados aí? Pois bem, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre China, sobre commodities, o que aconteceu nessa reunião, por que é importante todos nós acompanharmos isso. E esse vídeo não acaba por aqui. Nós teremos uma continuação, a parte 2, de uma análise de ETFs de commodities nos Estados Unidos, caso vocês queiram se expor a esse setor lá fora, certo? Então nós vamos falar sobre commodities, sobre China e preocupações em relação à segunda maior economia do mundo. Mas antes de nós começarmos, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem aqui no canal. Acabamos de bater 40 mil inscritos, quem sabe daqui a pouco 50 mil, 100 mil, acho que é possível, né? Peço também para vocês recomendarem esse canal para os seus amigos, familiares e outros investidores, independente do mercado onde vocês atuam. É importante estar bem informado e o objetivo desse vídeo é justamente esse. Então, falando sobre o que aconteceu nessa segunda-feira, aconteceu uma reunião lá na China, no Politburo, onde eles discutiram políticas econômicas que podem estimular a segunda maior economia do mundo, que a gente espera que estimulem, tá? O Politburo, para quem não sabe, é um comitê executivo dos partidos comunistas lá na China, que é um órgão que toma as decisões, e aqui no caso, decisões econômicas, tá? O Xi Jinping, que é o presidente da China, estava presente, né, o líder dessa reunião. Ele mostrou confiança com o futuro da economia e prometeu algumas coisas para quem estava ouvindo, que era o mundo inteiro, porque nós sabemos que a China não consegue mais crescer o que crescia no passado, principalmente após a pandemia. Ele disse que eles vão estimular a renda das famílias, estimular os gastos dos consumidores, combater o desemprego, como eu mencionei mais cedo, o desemprego entre jovens não para de subir, é superior a 21%, e estimular o mercado imobiliário. Aí nós temos um problema aqui, porque o mercado imobiliário lá fora já faz mais de um ano que está muito mal. Vocês devem lembrar da crise da Evergrande, lá em novembro de 2021. Eu lembro porque eu tinha ações da Vale na época, o Vale derreteu, o minério derreteu. Vai fazer quase 2 anos que esse incidente aconteceu e o setor imobiliário não está legal. Inclusive, nós temos alguns dados aqui na direita, ó. A incerteza econômica está impedindo os gastos dos consumidores, está dificultando os gastos por conta da confiança do consumidor em queda. No setor privado, 28,1% das empresas tiveram prejuízo até maio, é o maior valor desde 2001. 2001 não foi ano passado e nem 2 anos atrás, foi mais de 20 anos atrás, quando a economia chinesa era bem diferente do que é hoje. E em terceiro lugar, o desemprego está se tornando um problema para a população, que ultrapassa os 21% para os mais jovens. Então, tem coisas acontecendo com China que, assim, não adianta o governo dizer que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, são problemas que estão se tornando crônicos, e isso me preocupa. Mas sabe o que mais me preocupa? É que durante essa reunião, eles não mencionaram em nenhum momento cifras, valores, o quanto o governo pretende investir. Apenas que a política fiscal e a política monetária precisam ser vigorosas, prudentes, e foi mais ou menos isso. Inclusive, nós temos uma tabela aqui, que eu traduzi aqui na esquerda, feita pela Bloomberg, comparando os dois discursos no mesmo ambiente, na mesma reunião, uma em abril, início do ano, e outra em julho. Olha só o que aconteceu. Primeira coisa, na reunião de abril, eles mencionaram a palavra risco 3 vezes. Risco, risco, risco. Na reunião que aconteceu ontem, mencionaram a palavra risco 7 vezes. Aí eu fico me perguntando como que o presidente consegue demonstrar confiança se o discurso é um pouquinho mais pesado do que era no início do ano. Então vamos lá. Em ambos os momentos, eles falaram sobre política fiscal, política monetária, estão aqui os assuntos, tá? O mercado imobiliário e também
o endividamento local dos governos locais. Sobre política monetária, eles não adicionaram muita coisa, tá? A política monetária deve ser direcionada e vigorosa. Isso foi dito lá em abril. Dessa vez, eles falaram que continuar implementando uma política monetária prudente. Ok. A política monetária implementada pelo Banco Central da China tem sido um pouco mais frouxa nos últimos meses, até nós falamos sobre esse assunto no passado, porque eles cortaram algumas taxas. Cortaram 10 basis points nas taxas de juro de 1 ano, de 5 anos. O mercado esperava 15 bases. Olha, sinceramente, eu não sei se 10 bases, 15 bases fariam muita diferença para a economia chinesa voltar a crescer acima de 5 ou 6%. O que eu realmente gostaria de escutar, e nós não escutamos muita coisa aqui, foi a política fiscal. O que o governo, que vocês têm que saber isso, né? Eu ensino isso no curso de economia. A política monetária é definida pelo Banco Central, a política fiscal é pelo governo. Eu quero saber o que o governo aqui quer fazer para estimular a economia. Na reunião passada, a política fiscal anticíclica precisa ser vigorosa. Continuar implementando uma política fiscal anticíclica. É isso então. Não tem muitas mudanças no discurso. Eles até falam aqui ó, em estender, otimizar, melhorar os impostos, né, para reduzir aí as taxações. Ok. Quero falar também sobre as mudanças no mercado imobiliário. Eles diziam aqui, é preciso promover o desenvolvimento do mercado imobiliário. É preciso ajudar compradores de primeira viagem, aqueles que desejam melhorar as suas condições de vida. Dessa vez eles disseram que é preciso se adaptar à mudança entre oferta e demanda no mercado imobiliário. Parece que eles estão, de fato, aceitando o fato de que o mercado imobiliário mudou e que a demanda é muito mais fraca hoje e que esse mercado que fazia com que o PIB crescesse forte nos últimos anos, ele está passando por uma fase muito complicada, que nem eu mencionei mais cedo, desde outubro ou novembro de 2021. Inclusive, falaram sobre aumentar a construção de casas para renda mais baixa. E em questão a governos, que é o endividamento, também é um problema por lá, fortalecer a gestão das dívidas dos governos locais. Dessa vez eles só adicionaram que é preciso prevenir os riscos de endividamento locais. Logo, a minha opinião é bastante simples. De nada adianta falar, 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 se é preciso pontuar políticas fiscais que serão incisivas para promover o crescimento. Falar sobre finanças, sobre dinheiro, estímulo, o quanto eles pretendem injetar na economia. E nós não tivemos isso. E aí, passando aqui para a reação dos mercados, eu fico um pouco nervoso quando eu vejo o mercado reagir de tal maneira quando o Banco Central e o governo chinês não fizeram tanto assim para promover o crescimento. A única coisa que acontece é o mercado que reage às falas, aos discursos. Mas aqui nós temos algumas medidas que já foram tomadas nesses últimos meses que vale a pena a gente mencionar. O Banco Central chinês ele cortou as taxas de empréstimos, como eu mencionei mais cedo, 1 ano, 5 anos. O governo estendeu o suporte de crédito para os desenvolvedores do mercado imobiliário, acelerou a emissão de títulos da dívida para os governos locais pagarem salários e investir, e inclusive eu lembro que injetaram também alguns bilhões de yuans no mercado para estimular a atividade. Mas por enquanto, os efeitos disso, eles não são tão sentidos e percebidos quanto a gente gostaria. Eu ainda acho que existe um problema muito grave e que está se tornando crônico no mercado imobiliário, porque a crise que foi vivida 2 anos atrás não foi pequena, não. Então, existem mudanças também que precisam ser mencionadas no quesito geopolítica, porque a relação entre Estados Unidos e China não é mais a mesma que era antes da pandemia. Nós sabemos que tem muito jogo hoje rolando no quesito Rússia, commodities, petróleo, crescimento e hegemonia, reserva de valor. Quantas vezes nesses últimos 1 ano, então, não precisa ser vários anos, 12 meses, 1 ano, nós percebemos países mencionando que querem acabar com a hegemonia do dólar. Existe sim uma tensão. Eu não sei se isso vai acontecer, não acho que será tão breve assim. Agora, existe uma vontade em acabar com a hegemonia do câmbio americano. Então, nós podemos falar também sobre o seguinte: Estados Unidos e China mais distantes, o capital saindo da China e voltando para Estados Unidos, empresas americanas deixando de investir na China para investir em países periféricos, como a Índia, por exemplo. Se fala muito sobre a Índia hoje em dia. Enfim, qual foi a reação dos mercados? Isso é o que mais importa no curto prazo. Nós somos aqui investidores, nós vivemos de mercado. Eu quero saber como que o mercado reagiu a tudo isso. Por mais que eu ainda acredite que não é o suficiente
para estimular a economia, eles praticamente só falaram e não colocaram nada no papel. Eu quero entender como o mercado reagiu, eu quero observar essas informações. Então nós temos aqui o Hang Seng, ele fechou em alta de 4,10%, tá? Nada mal, é uma alta considerável. Voltando aqui para os 19.400 pontos, tá? No ano, quanto é que ele está subindo no ano, por exemplo? Ó, está caindo 0,7. Lembram lá em novembro, quando as bolsas asiáticas porraram para cima, principalmente as chinesas? Pois é, no ano está caindo 0,7%. Esse foi um rally que se estendeu até janeiro. Até janeiro. E aí parou. O que mais? Podemos mencionar a alta do minério de ferro, que no caso agora está subindo só 0,04%, mas que no dia subiu mais de 1%. O cobre reagiu muito bem, tá? Subindo mais de 2%. Não olhem para esse valor aqui que está errado. Subiu mais de 2%. Isso aqui, ó. Isso aqui está me chamando a atenção, tá? Petróleo. Petróleo, petróleo, petróleo. Me chama muito a atenção. Acima da média de 200 períodos, ok? Ele bateu nessa média aqui uma vez, duas vezes. Esse aqui é o WTI, né? O Brent, se eu não me engano, bateu mais algumas vezes aqui. Ó, ele bateu aqui, aqui terceira e aqui a quarta. E acima, estamos falando de um petróleo novamente acima da média de 200 períodos, querendo chegar a $80 o barril, no caso do WTI, e já acima de 83 no caso do Brent. Eu tenho percebido nas últimas semanas mais pessoas falando sobre commodities. E por que eu gosto de mencionar isso? Porque se vocês analisarem, cada período de mercado ele pode ser dividido em narrativas. Eu lembro quando a Rússia invadiu a Ucrânia em março de 2022, só o que se falava era petróleo e commodities. Ouro, minério, cobre, commodities agrícolas e petróleo. E aí eu dizia naquela época, vocês podem até olhar no meu Twitter lá, dia 8 de março de 2022, falar de commodities quando elas estão subindo forte é muito preocupante porque estamos falando de um ativo extremamente volátil e é um ativo cíclico também. Então, querer investir em empresas de commodities quando todo mundo fala em commodities é muito perigoso. Eu normalmente faço o contrário. E naquela época eu acho que eu tinha exposição em Vale, eu não lembro mais exatamente, mas eu desfiz essas posições ligadas a commodities porque foi um momento muito oportuno para quem já tinha e não tão positivo para quem não tinha. Pois bem, nós vimos o petróleo corrigir mais de 40% nesse período. E agora esse assunto foi se perdendo. Substituído pelo quê? Inteligência artificial, empresas de tecnologia, Nasdaq, rally de alta, bull market. Tá, mas o que está acontecendo com as commodities? No caso aqui, petróleo. Isso aqui, ó, na direita embaixo, é os futuros do combustível nos Estados Unidos. A maior cotação seria 2,85 o galão, tá? É a maior cotação desde abril de 23. E se passar aqui dos 2 e, como já passou ontem e hoje, 2,90 é a maior cotação desde outubro de 22. Então, commodities voltando a ganhar força, principalmente as energéticas, é algo que me chama muito a atenção. Só que falar de commodities é muito complicado, sabe por quê? Porque existem diferentes tipos de commodities. Não adianta o investidor me dizer que ele quer comprar commodities. Tá, mas qual commodity você quer? Sabe por que é importante fazer essa pergunta? Porque hoje nós estamos vendo esses três tipos de commodities reagindo a variáveis diferentes. Quer falar sobre commodities metálicas? Você tem que falar sobre China. E eu acho que a situação da China ainda não está solucionada para entrar de cabeça em commodities metálicas, como por exemplo cobre e principalmente o minério de ferro. Quer falar sobre commodities agrícolas? Aí nós precisamos falar sobre a disputa entre Rússia e Ucrânia, que inclusive recentemente a Rússia deixou de fazer parte do acordo do Mar Negro, fazendo com que as commodities agrícolas voltassem a subir, colocando uma insegurança muito relevante em cima das cadeias de suprimentos das commodities agrícolas. É só olhar o que está acontecendo com o trigo, é só olhar o que está acontecendo com outras commodities ligadas a isso. O trigo eu sei que é o principal que não para de subir. Aí você quer falar sobre commodities energéticas? Aí é recessão global, é demanda global, inclusive as políticas da OPEP+. Cada uma dessas três tipos de commodities está sofrendo por variáveis diferentes. Então, se China de fato vai crescer ou não, bom, eu vou olhar para algumas commodities específicas. Se você quer falar sobre conflito na Rússia e na Ucrânia, bom, preciso falar sobre então commodities agrícolas. E a mais debatida de todas são as energéticas, porque aí fala-se sobre mundo, sobre globo. Demanda americana, recessão europeia, demanda europeia
E aí, inclusive, essa disputa entre oferta de petróleo entre a OPEP+, e o resto do mundo. E aí eu quero ajudar vocês a escolher as melhores ETFs para quem quer exposição em commodities nos Estados Unidos. Por que Estados Unidos? No Brasil nós até temos algumas commoditiezinhas, só que elas são tão pequenas, com baixíssima liquidez, que eu não nem olho para elas. Eu nem acho que faça sentido olhar para elas. Eventualmente, daqui a alguns anos, quando mais pessoas estiverem negociando, fundos, investidores institucionais qualificados, afins, talvez seja interessante. Mas hoje a exposição mesmo em commodities, se você quer se expor nessa classe de ativo, eu acho que é muito benéfico olhar para o mercado lá fora. Então eu tenho uma planilha que eu criei com várias commodities específicas. Eu tenho algumas que são de cestas de commodities, que investem em todas elas, as mais importantes, e também específicas que são agrícolas, que são energéticas e de metais preciosos e básicos. Só que esse conteúdo eu fiz para os membros, então se você quer assistir esse vídeo, onde eu explico o que é uma ETF, quais são essas ETFs e como eu selecionei elas e quais são as melhores, recomendo fazerem parte da comunidade de membros. É só escanear esse QR Code aqui na tela ou clicar aqui embaixo no botão Seja Membro e você já terá acesso a esse conteúdo, certo? Muito obrigado pela participação de vocês e até mais.